Melhorou a iluminação agora, bastante. A minha que está aqui. Vai melhorar já já. Por enquanto não temos ninguém ao vivo, mas a gente já vai começar. Nosso amigo Cláudio está com um pouco de dor de cabeça. Eu vou anunciar ele. Ele é psicólogo, especialista do trânsito em motricidade, e hoje nós vamos debater algumas nuances em relação a fobias, né? Ele é especialista nessa área de fobias e ele tem muito a falar. E também trazer um estigma que as pessoas criam em relação à aviação, achar que os aviadores, o pessoal de aviação é um pouco diferenciado da população normal, as outras pessoas. E quando, na verdade, ele é um profissional como outro qualquer, ele tem todas as nuances que uma pessoa comum tem, de dor de cabeça, indisposição. Todo profissional da aviação vive uma vida igual como qualquer outra pessoa. Não é uma pessoa, não é um ser de outro mundo, uma pessoa diferente de qualquer outra profissão. Então, as pessoas acham que o aviador ele sempre é aquela pessoa super especial, com aquela saúde 10. Claro, ele precisa cuidar bem da saúde, e o Cláudio vai falar bem as nuances, as diferenças, que não existe diferença do mundo do transporte como um todo. Aí eu vou deixar ele fazer uma apresentação pessoal dele. Eu já o conheci, foi até num evento de psicologia da aviação, no debate que teve com a Concita, né, Cláudio? A Conceição Isso, Fred. Pereira. Isso. Nós nos conhecemos num debate de psicologia da aviação, no simpósio, e fizemos amizade. Você é motociclista também, como eu sou, e eu estava no curso de psicologia, estava fazendo faculdade, e você já era formado. Nós viramos amigos, fomos participar de clube de motoclube, a gente fez umas viagens, eu tenho até vídeo contigo também, algumas viagens, e eu me formei na psicologia. Quando eu fui começar o curso de pós-graduação, pimba, quem eu chego lá no curso de pós-graduação foi de surpresa, meu professor Cláudio, professor e amigo. Aí eu vou deixar contigo à vontade aí para você fazer a apresentação e começar alguns tópicos. Tá ok, Fred. Tá ok. É um grande prazer, viu, estar aqui com você e com as pessoas que seguem o seu canal. Certo? É um grande prazer. Já somos amigos há um certo tempo. E eu enveredei pela psicologia. Eu sempre fui profissional dessa área de trânsito, de transporte, né? Mexendo com quase que todos os modais, né, de transporte, que é importante. A psicologia do trânsito em si, certo? Ela abrange todo tipo de mobilidade humana, certo? Todo tipo de mobilidade, do pedestre ao aviador, certo? Então, eu trabalho muito nessas questões. E dentro do contexto clínico da psicologia, que é uma das partes que eu, aliás, uma das fontes que eu bebo, né, dentro do contexto da psicologia, a parte clínica, eu trato muito a questão fóbica, ou seja, o medo fóbico, tanto de dirigir, né? Tem pessoas que têm fobia de dirigir, tem pessoas que têm fobia de voar, tem pessoas que têm fobia do mar em si, né? De andar de lancha, de barcos, né? Tem pessoas que nós tratamos aí que, às vezes, o grande sonho dessa pessoa é viajar em casal, né? Com a pessoa que está com ela num iate, né? E muitas vezes ela não vai por conta do medo fóbico, né? Trato muito essas questões na clínica, certo? E como disse a você, Fred, é um grande prazer e sempre que você convidar, estaremos aqui conversando com o seu público. Cláudio, uma pergunta bem breve, uma resposta breve também. Uhum. Existe diferença da palavra fobia e medo? Veja, Fred, é bem interessante, né? Essa questão. Às vezes o pessoal chega, né? Vamos explicar logo o conceito de medo, né? O medo em si, ela é uma emoção, certo? Que quando está equilibrada, ela trabalha no nosso mecanismo de defesa. Ou seja,
eu não vou colocar um metal na tomada, porque eu sei que lá tem 220 volts de eletricidade, mesmo que eu não veja eletricidade, mas eu sei que tem. Então, o medo em si, ele, quando em equilíbrio, ele me protege, certo? Agora, quando o medo está em desequilíbrio, vou dar um exemplo. Eu tenho fobia de sapo, uma rã. Uma rã em relação ao humano, assim, dentro do equilíbrio em si, dos critérios de normalidade, uma rã inofensiva, né? Dependendo da rã. Se essa não for venenosa, né? Tem algumas silvestres, mas é inofensiva, certo? E a pessoa não vê a rã como inofensiva. Ela, quando vê a rã ali, ela trava, ela começa a tremer, começa a ter a questão da taquicardia, da sudorese, certo? Trava muitas vezes e não consegue passar no local que a rã tiver. Mesmo que aquele local ela precise passar muito, né? Vou dar um exemplo, a pessoa precisa passar ali porque ela precisa comprar um remédio, precisa pagar uma conta, ou qualquer outra atividade que se tenha dentro do contexto social dela. Então, quando o medo ele começa a travar a pessoa, certo? Ele já está em desequilíbrio. Aí, outro fator de desequilíbrio do medo, Fred, que é bem interessante. Quando você está com ausência do medo, você já entra no comportamento de quê? Do excesso de confiança. Eu não tenho medo, eu confio. Como estávamos falando, né, outro dia. Para que utilizar o capacete de motociclismo se o capacete ele me faz tanto calor? Eu só vou daqui para ali. Então, estudos falam que a maioria dos acidentes que acontecem, trazendo aqui para a questão do trânsito, eles acontecem em curtos perímetros e em locais que a pessoa conhece. E que não é diferente da aviação, né, Fred? Você vê Na muitos aviação, acidentes aéreos, né? Acontecem é, em perímetros que o piloto conhece bem, né? o piloto sai para fazer um voo de 6 horas, ele pousa em vários aeroportos. Ele vai e volta. Ele sai no ponto de partida A, vai para o ponto de partida B, C, D e E. Às vezes ele retorna ao mesmo local, ou às vezes ele vai pousar no aeroporto, que ele já sabe que é o último voo dele, que assim que ele pousar, ele já sai do avião e vai para o hotel. E os estudos do sistema de investigação e prevenção de acidentes fala que o volume grande de acidentes que acontece é quando a pessoa está na última perna, no último circuito de viagem, que a pessoa relaxa mais a responsabilidade em si e acontecem os acidentes, quando a pessoa está mais à vontade, né? Sabe que está terminando o turno dela, é um pouco cansativo e ela dá um vacilo e acontecem os acidentes. A grande maioria, e como você falou, foi novo para mim, a pessoa conhece o local onde ela já está trafegando. Quando você sai de viagem no carro, quando você retorna para casa, que você está naquele perímetro urbano da sua cidade, você está cansado, você dá uma relaxada. Isso aí é bem interessante que você falou. Que faz parte da questão do medo em desequilíbrio. Porque, na realidade, né, o que é que as pessoas cobram muito, Fred? Vença o medo. Né? Vença, você precisa vencer o medo. A questão não seria vencer o medo, porque se você vencer o medo, você vai entrar em desequilíbrio, não é? Porque você estando ausente do medo, você vai entrar num excesso de confiança. E excesso de confiança, para quem conduz transporte coletivo de passageiros, como o avião, como o ônibus, como os navios, ele vai estar pondo em risco a vida dele e a vida de muitas outras pessoas. Então, para um Então, profissional. você falou aí, você colocou tudo no mesmo balaio, né? As pessoas pensam que o psicólogo de trânsito, quando você fala trânsito, as pessoas logo submetem a palavra trânsito a uma rodovia, a uma pista de uma cidade, quando, na verdade, trânsito abrange muito mais coisas, né? Uhum. Trânsito é mobilidade, né? Você vê que o ser humano em si, ele é um animal que, através da inteligência, né, ele consegue suprir algumas necessidades. Porque, por natureza, o ser humano ele não é um anfíbio, mas ele consegue
ultrapassar os mares aí através de equipamentos, como barcos, navios e etc. Ele, por natureza, não é uma ave, nem outro animal que seja dotado da habilidade de voo. Mas, através de equipamento, ele também consegue voar. Certo? Então, são questões que a gente precisa analisar. Agora, sendo que o equipamento, Fred, humano, né? Quando você repara, eu acho que é o Bolt. O Bolt, eu estava lendo outro dia, ele bota, acho que é em torno de 44 quilômetros por hora, né, de velocidade. Acho que é em torno de 44. Mas 44 quilômetros por hora, suponhamos que o nosso corpo humano, né, seja uma máquina, que no meu ponto de vista, né, no meu humilde ponto de vista, o corpo humano se fosse comparado a a máquina mais tecnológica que existe no mundo. Tem tudo, é super completo. Os nossos sentidos em si, né, eles conseguiriam, em tese, suprir até 44 quilômetros para quem é corredor, né? No meu caso, eu corro bem menos. A resposta dos nossos sentidos, quando você aumenta, em tese, a velocidade máxima que o corpo da gente pode ter, pode colocar, pode imprimir, digamos assim, os nossos sentidos já não conseguem mais acompanhar os estímulos. É por isso que muitas vezes, quando você está com um carro a determinada velocidade, né, você passar alguém na frente ou coisa do tipo, você não consegue. Você não tem o tempo básico ali de reação para poder se proteger ou proteger a outra pessoa. Certo? Esse tempo de reação ele é muito interessante, né? Porque é justamente o tempo que nós levamos, né? Você primeiro sente, né? Capta o estímulo, processa e depois reage. É por isso que a saúde dos pilotos, tanto a saúde mental quanto a saúde física, elas precisam estar em dia. Porque o tempo de reação para quem pilota é extremamente importante para a segurança do voo. Fred? Fred? Você conseguiu pegar a informação? O que foi que houve? Fred caiu, não foi? Não, A não tua caiu não. Não conexão? chegou. Eu continuo vendo você aqui normalmente. Mas eu pergunto, existe, mesmo comandando uma máquina pesada, um avião, eu não quero comparar um piloto de navio também, que é piloto, ele tem as comunicações, nunca existe a ausência de medo, né? O medo sempre está presente, né? É interessante, Fred. É saudável que o medo esteja presente. Claro que de forma equilibrada, certo? Mas é saudável que o medo esteja presente em todas as nossas atividades cotidianas. Principalmente atividades que envolvem a segurança de outras pessoas. Como falamos há pouco, na atividade de pessoas que trabalham no transporte coletivo de passageiros. Porque o avião em si, o piloto, ele transporta a coletividade, né? Tanto o motorista de ônibus, tanto o comandante de um navio, de uma balsa, né? De outros meios de transportes, certo? De outros meios de transportes que estão dentro desse contexto aí. Então é interessante, né? E é seguro para a tripulação que as pessoas realmente tenham medo de forma equilibrada. E em si, o fato de a pessoa equilibrar o medo, né? Ter o controle, ter o domínio,
A máquina pesada, você sabe que para o cara chegar a um piloto de avião de grande porte, ele tem que ter um treinamento. Eu entendo que seja, então, o que vai trazer a segurança não é o controle do medo, é o treinamento que ele faz. O que você tem a dizer em relação a esse controle do medo, da fobia, é seguido também de treinamento, né? É importante isso, né? Reciclagem. Fred, vê só. A fobia em si, o que é fobia, né? Fobia é o medo quando se manifesta de forma exacerbada, ou seja, aquele medo que te trava, certo? Aquele medo que atrapalha a sua vida. Aí, entre as raízes da fobia, né? Que chamamos de tríade da fobia, aí, entre as raízes da fobia, você tem fobia de um objeto, tem os três principais raízes aí, são 3 pontos, de um objeto, de uma situação traumática, né? Objeto, a gente pode falar do avião, que é um grande objeto, um grande equipamento. De uma situação traumática, um sinistro, um acidente, certo? Ou de um animal ou inseto, de algum ser vivo. Uma das raízes que alimentam esses 3 pontos é justamente, Fred, o desconhecimento de causa, certo? Quando você não conhece, a tendência é que você tenha medo. A tendência é que o medo ele se exacerbe. Compreende? Então, a questão do treinamento ela é extremamente importante no equilíbrio do medo. Até para quem vai pilotar uma aeronave de grande porte, a pessoa precisa em si desenvolver a inteligência espacial, que é a mesma inteligência espacial que é desenvolvida para quem está começando a dirigir um carro para fazer uma baliza, certo? É saber, eu consigo passar, porque tem um momento, Fred, que o equipamento, isso acontece muito nos veículos, né? Eu trago o exemplo dos veículos, que é mais comum para a maioria das pessoas que se deslocam. Existem alguns momentos em que o veículo quase que faz parte do corpo da pessoa, que a partir daí você começa a fazer movimentos involuntários. Exemplo, quantas vezes, Fred, você de carro passou por baixo de uma árvore e abaixou a cabeça para não bater na árvore, não é? Então, muitas vezes o veículo, você está tão condicionado a ele, né? Tão condicionado à sua habilidade, ela está num nível tão interessante que acontece esse tipo de problema, esse tipo de situação, digamos assim. Agora, esse tipo de situação, que é a intimidade que você tem com determinado equipamento, quando ela passa do limite, é o que acontece que falamos há pouco, na questão do excesso de confiança. Tem algumas pessoas antigas que diziam o seguinte, né? Tem um provérbio bem antigo: você perde o medo da máquina, perde o medo do equipamento, o equipamento ele mata. Aí é um provérbio que eu acho que talvez no provérbio as pessoas queriam dizer assim, não é para perder o medo, né? É para perder o respeito, né? Digamos assim. Pelo equipamento, o equipamento não tem vida própria, né? E aquela pessoa que vai viajar de avião pela primeira vez, ela não precisa conhecer a máquina, ela não precisa estudar a máquina. Como é que ela vai tentar tirar o medo, a fobia? Porque você também trabalha com isso aí, fobias, né? Tanto o medo de Isso, dirigir, medo de andar de avião, medo de elevador. Então, aquela isso. pessoa que não tem esse conhecimento, como é que procede? Vê só, Fred. A pessoa, antes de ela pensar talvez em marcar uma viagem, porque, olha, se a pessoa não tem necessidade nenhuma de viajar de avião e tem medo de viajar, de medo de avião, né? Ela vai passar a vida inteira dela ali numa boa, entendeu? Porque ela não tem necessidade. Mas quando ela tem medo e tem a necessidade, ela precisa trabalhar essa questão. Precisa trabalhar. Como é que isso vai ser trabalhado? Isso vai ser trabalhado no consultório. A pessoa vai ter que fazer uma consulta, vai ter que entender, né, de onde é que está vindo aquele medo. Porque é bem interessante, Fred. A fobia, né, tem algumas fobias que elas se aproveitam das outras, né, que chamamos de fobias hospedeiras. Hospedeiras, é bem interessante. Você tem medo de avião,
mas, em contrapartida, também tem medo de ambientes fechados. E o avião, ele em si, além do meio de transporte, ele é um ambiente fechado. Além de, fobia, de medo de avião, você tem medo de altura. Aí uma fobia, ela potencializa a outra, compreende, Fred? Teu quadro fóbico, ele é sempre ele é sempre diagnosticado pela fobia que é mais latente, a fobia que mais aparece, que seria, no caso aí, na situação, fobia de avião. Mas quando o paciente que é fóbico, ele é exposto ao equipamento que é causador da fobia, as outras fobias, que são as hospedeiras, também entram em contato se elas forem estimuladas. E que é bem perigoso. Se você, às vezes, as pessoas, elas dizem o seguinte, Fred, não, isso aí é só medo, né? Isso aí é bobeira, todo mundo vai, é falta de treinamento. Se você for uma vez, você vai perder o medo dessa forma. As pessoas que são fóbicas, elas precisam de tratamento. E uma das coisas, Fred, que mais potencializam o comportamento fóbico é justamente a visão social. É a visão de que aquele quadro é irrelevante para as outras pessoas, para os grupos sociais os quais elas fazem parte. Então as pessoas vão sempre ignorar. Isso é besteira, todo mundo vai, por que tu não vais? Então esse contato, se a pessoa vai lá no avião e as outras pessoas elas começam a forçar a situação, a pessoa, dependendo do quadro, se a pessoa for cardíaca, se de repente ela tiver um pico de estresse, ela pode ter um problema muito maior. Pode ter um problema muito maior. Então, nós precisamos, né, respeitar os quadros fóbicos. Não é porque você não tem fobia de determinada coisa que a pessoa ela também precisa não ter. Entendeu? Cada pessoa, né, ela tem a sua própria singularidade. Então, nós precisamos entender que aquele tipo de situação que está causando tremores, que está causando travamento, que está causando suor na pessoa, é uma situação séria, né, e que requer acolhimento profissional. E mesmo aquela pessoa que tem fobia de elevador, de avião também, ela não pode eu entendo assim, ela não pode se considerar uma pessoa fóbica pro resto da vida e eu nunca vou entrar no avião. Ela tem que lembrar que ela pode se livrar disso, né? Através de tratamento, Isso, então. isso. Através de um tratamento com um profissional sério, certo? Ela pode administrar, né, esse medo. Por que não? Ela não vai perder o medo de avião. Vai sim ter o medo, agora vai ter um medo administrado normal, né? Dentro dos parâmetros. Ela vai ter medo de altura? Vai continuar tendo. Mas vai ter um medo que ela vai estar sabendo. Se ela está num local que está seguro, ela vai se tranquilizar mais. Certo? Vai conseguir administrar melhor essas questões e fazer com que isso não atrapalhe a vida dela. Eu vou dar um exemplo. A pessoa vai trabalhar com aeromoça. Ela está precisando de emprego, né? Aparece o emprego, a grande oportunidade dela, ela vai precisar tratar, vai precisar procurar o trabalho psicológico, certo? E vai tratar desse tipo de situação. Se for aqui em Recife, pode me procurar aqui lá na Psimob, né? E nós estamos por lá fazendo esse tipo de atendimento. Vou colocar na descrição aqui desse vídeo aqui essas informações da Psimob para que as pessoas possam lhe procurar, telefonar e saber fazer algum tratamento, alguma coisa. Ou então, se a pessoa estiver em outro estado, você faz encaminhamento, procure tal profissional, tal e tal, né? Você pode fazer também o encaminhamento, né? Dependendo do quadro, Fred, dependendo do quadro, a gente pode fazer até psicoterapia online, né? Como tem alguns pacientes em outros estados e até em outros países, né? Nós temos alguns pacientes. Então existe essa possibilidade de fazer uma terapia, um tratamento psicológico pelo celular? Isso, existe sim. Existe a possibilidade de ser feito de forma online. É muito bom saber disso, inclusive. Inclusive, é excelente essa fala que você deixou aqui agora. Agora, existem muitas pessoas, Fred, que são portadoras de fobia.
Daí uma das coisas que, como falei há pouco, né, que trava muito a pessoa é a vergonha. Às vezes a pessoa tem até vergonha. O primeiro passo, né, para procurar o tratamento, as pessoas ficam muito envergonhadas de marcar a primeira consulta, porque muitas vezes acham que elas já estão até cansadas, né, daquela visão social de que aquilo ali não tem importância, tal, mas dentro do consultório psicológico ela não vai sofrer juízo de valor, entendeu? A pessoa vai ser acolhida. Então, O que eu até que vejo isso seja muito, desconstruído, a pessoa precisa. O primeiro passo ele é sempre mais difícil. o que eu vejo muito de uma coisa que você acabou de me dizer é que as pessoas, quando a gente fala assim, procure um psicólogo, eu falo para muitas pessoas, ou um psiquiatra, a pessoa, não estou louco, não. Não, não é porque você está louco que a gente encaminhou você a um psicólogo ou um psiquiatra. É porque você precisa de um certo tratamento, um acompanhamento médico. Concorda? Isso é um Concordo. estigma, né? É o estigma. E antigo, né, Fred? Antigo, bem antigo. Antigo, né? As As pessoas, pessoas elas. acharem que um psiquiatra é porque a pessoa está louca, vai para um manicômio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, não tem nada a ver. O importante é a pessoa desconstruir, né, esse tipo de estigma, né? Porque saúde mental, ela é prioridade. Aliás, ela é para ser prioridade na vida da pessoa, né? Eu vou trazer aqui à tona um fato que uma vez a gente conversou em sala de aula, até você era professor, e eu falei que o piloto não tem medo de altura. Aí eu falei, não, o piloto tem medo de altura, depende da altura. Existe aquela altura estática, quando você está em cima de um prédio de 30 andares, por exemplo, você está no último andar, você vai meter a cara na janela, você está na altura estática, altura parada. E o avião não é uma altura estática, é móvel, é dinâmica. Então, o piloto ele se sente muito mais seguro dentro do avião, mesmo sabendo que está voando a 10 mil metros de altura, em relação ao edifício de 30 andares. Se você pegar vários pilotos e colocar no edifício de 30 andares, chegar perto de um parapeito, ele também vai ter medo. As pessoas não conseguem entender isso. É porque qual é a diferença desse medo, dessa fobia, em relação como você falou logo no começo desse vídeo, que você administra. Qual é essa diferença da altura estática e a altura dinâmica, que o piloto não tem medo na altura dinâmica, mas na altura estática ele pode ter um receio e medo mesmo, tem, eu sei disso, eu conheço pessoas, e é um assunto que talvez até o pessoal não goste que seja falado, mas eu estou falando aqui com um especialista, né? Qual é a diferença que tem desse tipo de altura? Pessoal, Fred, bem interessante, né? Você vê. Como eu falei há pouco, a questão do desconhecimento, né? Ela é primordial, né? Ela é muito básica aí dentro dos quadros fóbicos. O piloto em si, ele está pilotando um equipamento, né, que é um dos mais seguros do mundo quando se fala em transporte, dos mais seguros do mundo, certo? E está em movimento, mas as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de viajar de avião, o dia que elas viajarem, né, principalmente os voos comerciais aí, elas vão ver que o avião ele nem se mexe, né, Fred? Ele nem se mexe, é um transporte seguro, confortável, certo? Então, tudo isso colabora. Agora, quando você vai num prédio de 30 andares, que só tá você e o parapeito, a vertigem ela vai bater ali. Entendeu? Porque você vai sentir a insegurança que se tem ali, até pela força do vento. É natural que as pessoas, assim, elas sintam esse medo. Tanto é que existem algumas pontes na China, acho que algumas pessoas que estão nos assistindo depois procurem aí na internet, que elas são pontes extremamente altas e são de vidro. E vidro grosso, né? O vidro transparente. Blindado, né? Blindado, um vidro forte, que não aguenta, às vezes, até toneladas ali. Mas o medo em si, como você trouxe aí, Fred, há pouco, essa questão estática, ela tende a criar aquela questão da vertigem, do medo, dos tremores. Você vê que tem os vídeos passando, aí as pessoas realmente se ajoelham, começam a tremer, as pessoas que são fóbicas, né? E as pessoas que não são fóbicas, elas vão pisar ali, mas vão pisar com cuidado. Ali é como se fosse um treinamento de fobia, né? Aquela É, ponte de vidro. verdade.
A ponte de vidro ali, ela é impactante, digamos assim. As pessoas às vezes me perguntam, mas o piloto vai voar, ele não tem medo. Eu disse, olha, gente, ele tem família, ele tem esposa, ele tem filho, ele quer voltar para casa com segurança, ele treina, estuda constantemente sobre aquilo. Ele também vive uma vida normal igual a nossa, ele não é diferenciado, ele não é. Aí as pessoas falam, não, mas eu vejo muito avião caindo, então é perigoso voar de avião. Mas olha, eu falo, qual foi o último, as 10 últimas reportagens de queda de avião? Você viu qual foi o avião comercial de grande porte que caiu nos últimos 10 meses, no último ano? Aí a pessoa pensa e não consegue falar. Sim, então quais foram os 10 últimos acidentes de avião que você soube que houve na aviação comercial? A pessoa, não, porque caiu semana passada. Olha, semana passada caiu um avião particular, um avião com 4 pessoas a bordo, um avião pequeno. Realmente o índice de acidente de avião de pequeno porte é muito grande. Mas os índices de acidente de aviação comercial no mundo todo é pouquíssimo, pouquíssimo, não é exacerbado. Então, assim, as pessoas, eu falo, você tem que administrar também, saber qual é o acidente que você está se referindo. É um acidente de avião comercial de grande porte? Não é, você está se referindo a um acidente de um avião pequeno, que acontece bastante, acontece muito. Mas também o número de aviões pequenos voando é 20 vezes maior de avião grande. Essa aviação comercial que a gente conhece, das grandes empresas aéreas no Brasil, ela corresponde a 2% de todo o total de aviões voando no Brasil. 2%. A aviação comercial, é o que todo mundo tem acesso, todo mundo vê. Mas as pessoas não sabem que tem aviação agrícola, as pessoas não sabem que tem aviação de turismo, de fotografia, de paraquedismo, de avião particular, de empresário. Então, a aviação comercial nossa no Brasil, essa de pousar em aeroporto, aviões de grande porte, corresponde a 2%. Essa aviação é a aviação mais segura do mundo. É a mais segura do mundo. As pessoas têm que separar um pouco isso aí. É feito viajar de ônibus. Tem gente que tem medo, eu já vi gente que tem medo. Tem coragem de viajar de avião, mas não tem coragem de viajar de ônibus. Olha a coisa aí, a coisa que a gente acha quase impossível, né? Entendeu? Eu mesmo, assim, eu tenho um certo receio. Onde é que eu posso diferenciar receio de medo? Por exemplo, viajar de navio. Eu nunca viajei de navio, eu tenho um certo receio. Eu entraria no navio, mas eu tenho um certo receio. O que diferencia isso em relação à fobia? Vê só, Fred, ainda cai muito, né? Na questão do desconhecimento também, o navio, eu já tive a oportunidade de viajar no navio, certo? Tem muitas pessoas que enjoam, né? Tem a questão fisiológica também. A questão fisiológica, ela de alguma forma, ela colabora com esse quadro, né? Tanto nas viagens de navio quanto as de avião, né? A de avião tem a questão da despressurização, né? E as pessoas ficam assustadas também com essa questão. A primeira vez que eu voei, né? Eu viajei de avião, eu fiquei até meio que assustado. A questão da despressurização ali, né? Então, são meios de transporte, tanto o aéreo quanto o naval, o marítimo, que eles também têm alguns fatores que interferem na parte fisiológica da pessoa, né? Então, essa parte fisiológica, ela também colabora com essa questão do receio, né? Do cuidado um pouquinho maior. Mas, voltando só mais uma vez, esse receio não seria um medo, né? Seria uma desconfiança. Não, seria uma forma do medo, daquele medo um pouco mais controlado, entendeu? Também seria uma forma dele se manifestar. Deixa eu te perguntar também, não vou me alongar muito nessa live, porque eu sei que você está com um pouco de dor de cabeça aí, chegou do trabalho, está cansado também, eu não vou me adiantar muito. Motricidade, a gente falou muito em psicologia do trânsito. O que envolve a psicologia no trânsito em relação à psicologia de trânsito? Porque todo mundo fala que pensa logo que trânsito é Detran, é Polícia Rodoviária Federal.
é o carrinho amarelinho com preto. E quando não é, qual é o universo que envolve a psicologia do trânsito? Veja, Fred, a psicologia do trânsito, né, do trânsito, do tráfego, né, também, ela entra em tudo que se diz mobilidade, né? Às vezes eu trago nas turmas, será que quando um pedestre ele bate no outro, será que isso seria um sinistro de trânsito? Será que isso seria um acidente de trânsito? Sim, porque o pedestre está numa via pública, que é a calçada. Certo? Tudo que envolve mobilidade, certo? A psicologia do trânsito em si, ela contempla, seja a mobilidade na área marítima, na área ferroviária, na área aérea, certo? Em todas as outras áreas que envolvem mobilidade. Ela trabalha também na questão da educação de trânsito para o trânsito, certo? Ela trabalha muito nessas questões. Ela trabalha na parte clínica, certo? Na parte clínica, que é a parte que eu também trabalho, certo? Trabalhando na questão das fobias, né? Transtorno pós-traumático e síndrome de burnout também. Tem vários. Transtorno explosivo intermitente, que é o famoso ataque de fúria, né? Ou síndrome do incrível Hulk. Não é? A psicologia do trânsito, o psicólogo do trânsito, ele também, muitas vezes, ele é convocado, né, pelo juiz para trabalhar as questões de avaliação, certo? E perícia psicológica, a perícia psicológica também que é feita para os motoristas, para o órgão do Detran, certo? Tem o que chamamos também de autópsia psicológica, né, que não sei se você já ouviu falar, Fred, certo? Que algumas seguradoras contratam alguns psicólogos para investigar as pessoas que morreram de acidente de trânsito, acidente aéreo ou coisa do tipo, para saber o histórico da pessoa, para saber se aquele sinistro de trânsito ou de tráfego foi causado por suicídio, né? E o suicídio muitas seguradoras não contemplam. A pessoa ela termina os parentes que ficaram, né, terminam não sendo assegurados. Entendeu? Que é bem Mas o interessante. psicólogo de trânsito também atua na área de treinamento, ele faz Atua. acompanhamento também do pessoal que está fazendo treinamento, tanto em simulador de avião, quanto também em treinamento Isso. de caminhão, Pessoal, Fred, essa ônibus. questão do simulador ela é bem interessante, né? Porque muitas pessoas, quando o simulador ele chegou na área das autoescolas, né? Porque o simulador já é utilizado pela aviação há muito tempo, né? O simulador é uma grande ferramenta também na medicina e em várias outras ciências. E muitas pessoas ainda enxergam o simulador como um brinquedo. Ele não é um brinquedo, né? O simulador é um equipamento que foi feito para estimular o desenvolvimento de habilidades. Aí é onde entra a psicomotricidade, né? Que, digamos assim, de forma bem simples, né? A ligação da mente com o corpo, certo? Por quê? Assim como o ato de andar, né? Qualquer outra habilidade que se tenha, ela é aprendida pelo ser humano. O cara que é músico, né? O cidadão que é músico, ele está lá tocando o violão dele e está olhando para o público, mas o corpo dele ele está totalmente automatizado, né, naquele momento, né? Porque a habilidade de tocar o violão foi desenvolvida. Assim como a habilidade de pilotar um avião, certo? Que o simulador ele ajuda muito a desenvolver essa habilidade, e a habilidade de guiar um navio, conduzir um navio, por que não? Essa aí foi uma das situações, né, das necessidades que eu tive, né, para o meu trabalho com a questão da psicomotricidade. Né? A minha especialização em psicomotricidade serviu justamente para trabalhar essas questões de desenvolvimento, né, de habilidade, tanto na produção, Fred, dessa habilidade, quanto na reabilitação, digamos assim, dessa habilidade. É que às vezes a pessoa passa muito tempo sem utilizar determinado equipamento e ela precisa de uma reciclagem, de uma renovação daquela habilidade. Compreende? Certo? Então, tanto na produção da habilidade quanto na reinstalação dessa habilidade, ou a pessoa está munida, dirigia há muito tempo, ou pilotava há muito tempo, mas sofreu um sinistro aéreo,
certo? Que sobreviveu, mas não consegue mais entrar no avião. Mas aquela questão da habilidade que ela aprendeu, ela está guardada. A memória lá de longo prazo dela, que ela precisa administrar as emoções para poder buscar novamente essa habilidade e colocar em prática, digamos assim. Só para deixar uma questão que eu falo para as pessoas, bicicleta na rua também é trânsito. O pessoal fala que não pode ser, não é impossível. Tudo que se move, que está numa via pública, é trânsito. Até os passageiros, as pessoas que estão no aeroporto caminhando ali dentro, tudo bem, também é trânsito, né? No shopping center. Bicicleta tudo é um isso é veículo, trânsito. né? Bicicleta é um Oi? veículo. É Bicicleta um é um veículo veículo. também, né? É. Um skate, o Um cara está com veículo de skate na propulsão rua, humana. também Perfeito. é trânsito, né? Está Agora, participando. Cláudio, O próprio pedestre é trânsito. A o partir do pedestre pedestre. também é trânsito, né? É. Também faz parte do trânsito, né? Ela também tem que respeitar a lei do trânsito, que ela tem É. faixa, né? Até dentro de casa, Fred. Até dentro de casa. Você. Duas pessoas querem ir ao banheiro ao mesmo tempo. Aí uma vai, daqui a pouco a outra vai também. Porque a questão do trânsito, as pessoas estão, na realidade, elas estão compartilhando espaço. É um grande conflito de interesses. Então, eu Outra tenho meu dúvida também. interesse. Pessoas que, vamos supor, tem uma pessoa que mora num condomínio de grande porte, tem aqueles condomínios gigantes, né, que tem edifícios ou casas, aí a pessoa fala, não, dentro do meu condomínio eu não preciso responder lei do trânsito, porque a lei do trânsito não abrange o condomínio internamente, que não pode entrar. O que você tem a dizer sobre isso? Vê só, Fred. Quando o município, né, a cidade em si, ela chamamos de municipalizada, municipalização é quando o órgão ele é responsável ali pelo município, o órgão de trânsito, está tudo certinho ali, o município é responsável pela organização do trânsito. Eu falo isso aqui pela nossa cidade, né? O Jaboatão também. Eu acredito também que alguns municípios que não sejam municipalizados, mas tem a rodoviária federal, né? Tem as rodoviárias estaduais, que elas contemplam, enquanto os municípios não são municipalizados. Mas o condomínio, ele requisita o órgão, certo? O órgão vai lá, faz um projeto, é como um shopping, faz um projeto, porque toda a sinalização de trânsito, ela precisa estar dentro dos padrões. Existe um padrão, né? Existe um padrão a ser seguido. Então, quando existe um projeto que você, digamos, você é dono de um shopping, é dono do condomínio, né? Você vai lá, faz a requisição, manda um ofício para o órgão vai lá, né? Você patrocina a questão estrutural e o órgão cuida do projeto. E a partir dali, quando o órgão aprova o projeto, não há diferença entre a placa de é proibido estacionar do condomínio e a placa de é proibido estacionar da Avenida Conde da Boa Vista. Aqui em Recife, né? A Avenida Conde da Boa Vista, em Recife, Pernambuco. Qualquer outra avenida aí na sua cidade, né? Como exemplo. Eu tenho visto que nos últimos anos houve umas melhorias na regulamentação de contratação de uma empresa. Assim, existe hoje em dia a presença marcante de várias empresas que contratam um psicólogo ou tem uma clínica credenciada que é interligado à empresa, e muita gente começa não estar acostumado com o psicólogo na empresa e fica meio desconfiado quando algum chefe ou um gerente encaminha, eu preciso que você seja encaminhado para um psicólogo, você precisa ir lá no psicólogo da empresa. A pessoa já acha que vai ser demitido. Está acontecendo isso realmente, né? Hoje em dia, muitas empresas estão aderindo ao serviço de psicologia, mas a população em si ainda não vê isso com bons olhos, né? Fred, as pessoas, né, elas estão procurando muito o serviço de psicologia hoje, porque realmente, depois da pandemia, né, o pós-pandemia, os transtornos de ansiedade, eles explodiram. E outros transtornos também, né? Então, as pessoas, elas estão procurando muito o serviço porque já estão, digamos assim, na luz vermelha, se a gente for fazer uma comparação com trânsito e tráfego, certo? Mas o ideal é que a pessoa ela faça uma manutenção da saúde mental fazendo psicoterapia.
né? Que não procurem somente quando a coisa está complicada, né? Porque se você for trazer aqui para os nossos ouvintes, né? Os nossos telespectadores aqui que estão nos assistindo, né? Quem trabalha com manutenção sabe que a manutenção preventiva ela é muito mais barata e eficaz do que a manutenção corretiva, né? Então, as pessoas elas têm que, acho interessante que as pessoas elas façam a manutenção da saúde mental com a psicoterapia. Aí não procurem somente quando a coisa estiver muito complicada, né? Fica até mais fácil, mais barato, enquanto igual a manutenção que se faz E nos veículos e em qualquer outro tipo de situação. o que eu tenho a dizer também é que essas empresas aéreas, há muitos anos, não é de hoje, as empresas aéreas, elas possuem o psicólogo também. Quando a pessoa vai fazer simulador, ele tem acompanhamento psicológico, o piloto, mesmo ele não é que ele tem um problema, se ele um determinado funcionário, ou piloto, isso eu conheço na aviação. Se ele vai fazer um treinamento, ele vai ter um acompanhamento psicológico, não é porque ele está com problema. As pessoas, às vezes, associam a imagem do psicólogo a algum problema, alguma patologia, quando, na verdade, não é. A função do psicólogo em fazer acompanhamento de treinamento, qual é mais ou menos o que, como é que é feito? O que é feito? Fred, esse acompanhamento é feito justamente para que seja acompanhado ali a evolução da pessoa, para saber se a pessoa realmente tem um perfil para determinada atividade. Certo? Porque tem atividades que têm um nível de estresse muito alto. E como é que aquela pessoa se comporta, digamos assim, na hora em que ela é estimulada a ter um nível de estresse alto? Tem pessoas que travam. Outro dia, acho que foi até aqui no Recife, Fred, salvo engano, acho que você deve ter escutado esse fato, que achei bem interessante, que teve um pouso, que o piloto em si entrou em contato com o aeroporto, falando que o trem de pouso não estava abrindo. Aí o aeroporto, por sua vez, entrou em contato com a parte de segurança do próprio aeroporto, também sendo contemplada pelo Corpo de Bombeiros e outras forças, ambulância, SAMU e tal. Estava todo mundo lá na pista quando o avião pousou com o papo, né? E as pessoas, elas tiveram aquele impacto tal, quando abriram a porta que o avião foi assistido lá, as pessoas se surpreenderam com todo o aparato de segurança que estava lá. Então, tudo isso aí é preparação do piloto. Imagine se o piloto grita lá, olha, o trem de pouso não está abrindo. A gente vai pousar sem que o trem de pouso abra, né? Então, vai alimentar o pânico lá dentro, né? A mesma coisa, você está dirigindo um veículo, um ônibus, está descendo a ladeira e você gritar, faltou freio. As pessoas elas vão abrir a janela, vão pular, a mesma coisa, o navio está pegando fogo, as pessoas vão pular em alto mar. Então é Para não gerar importante, o pânico, controle né? Então, emocional é até mesmo extremamente importante. a notícia tem que ser dada de uma forma tal que não gere pânico, né? Isso, exatamente. Então, o pânico vamos supor, aquela pessoa, o passageiro está administrando o medo, ela consegue entrar no voo, mas dependendo da situação, o medo pode vir descontroladamente e gera pânico, né? O excesso de medo. Exatamente. Até porque você está ali enquanto passageiro, né? Você se sente ali, a sua vida em si, ela está nas mãos daquele profissional, né? Se você não sente segurança naquele profissional, fica difícil. Você vai ter que arranjar outros modos de tentar preservar a sua vida. De forma autônoma Eu já vi diversos casos, como você falou aí, esse fato do avião aí do trem de pouso, eu lembro. Diversos fatos que os passageiros chegaram no aeroporto, quando abriu a porta, que viu aquele aparato todo em volta do avião, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Quer dizer, o próprio passageiro não soube que houve uma pane no avião. Jamais. Por quê? Porque a notícia que foi passada internamente não gerou pânico. Perfeito, perfeito. É por isso, né, que respondendo a sua pergunta, que o acompanhamento psicológico no treinamento é fundamental.
É fundamental para que nós consigamos prevenir esse tipo de situação. Estarmos preparados para esse tipo de situação. Como é chamado o psicólogo numa empresa? Uma empresa normal, empresa aérea, empresa de transporte, como é que ele é chamado? Tem um cargo específico? Olha, nas empresas de transporte, se você vai trabalhar com recrutamento, com seleção, você vai ser psicólogo organizacional do trabalho, né? Mas se você vai trabalhar em determinada, como você bem falou, nessa questão de acompanhamento e treinamento, né? Você pode ser o psicólogo clínico, também depende muito, depende da demanda, Fred, porque como o Brasil é um país de uma malha rodoviária muito grande, né? Tanto na área de aviação também tem muitos voos aqui no Brasil. Aqui na América Latina, né, o Brasil ele tem essa supremacia, né, digamos assim, certo? Então, os psicólogos eles terão vários cargos ali dentro do contexto do transporte. Né? Vai depender da demanda. Vai ter aquele que está na área de treinamento, vai ter aquele que está na área clínica, vai ter aquele que vai estar na área de recrutamento e seleção, né, de planejamento, né, junto com o engenheiro do tráfego também, né, que é importante, as oficinas, vai estar em todo canto, né? Onde tiver comportamento humano, onde tiver humano, o psicólogo vai estar lá. Onde tiver movimento, o psicólogo do trânsito e do tráfego vai estar lá. E às vezes também o psicólogo numa empresa, ele está ativo, está observando o comportamento de determinados setores na empresa, e às vezes as pessoas nem sabem, o próprio funcionário não sabe que o psicólogo está ativo, né? É verdade. Verdade. A Cláudio, a psicologia em gente está si, com né, o aquele psicólogo gostinho está lá de. na observação, A gente certo? está com Mas aquele gostinho. sempre. Desculpa aí, a gente está naquele gostinho de quero mais, mas o nosso tempo aí que a gente combinou já está bem, acho que já ultrapassou um certo momento. Eu queria duas coisas suas. Mais uma vez, para quem quer falar com você, como é que vai entrar em contato, se você tem um zap ou se você tem uma rede social que a pessoa vai fazer uma pergunta, e as suas considerações finais para te agradecer essa sua participação. Tenho sim, Fred, tenho. Né? Inclusive por incentivo seu, né? Eu abri um canal no YouTube, que a gente fala sobre mobilidade humana, Instituto Psimob, ou somente Psimob. Você colocando lá Psimob, você que é seguidor do canal do meu amigo Fred, inclusive eu até incentivo aos seguidores do meu canal a seguirem Fred também, porque ele produz muito conteúdo interessante, certo? Meu canal é Psimob, certo? Meu Instagram é psicólogo José Cláudio, certo? Meu Instagram profissional, e tem o Instagram da Psimob também, né? Que você botou Psimob lá no Instagram, você consegue achar também. E tem o meu contato, certo? Do WhatsApp, quem tiver alguma dúvida, né? Quem estiver precisando de ajuda, seja aqui em Recife, né? Seja em qualquer lugar do mundo, porque as redes sociais, a tecnologia, ela ajuda isso. Hoje em dia nós conseguimos atender a pessoas de vários locais, né, do nosso planeta, né, falando a língua portuguesa, a gente consegue atender, certo? Anota aí, o meu telefone é 81, o DDD 55, não é para quem está fora do Brasil, a gente sabe que tem que colocar o 55, 81, certo? 99840 9469. DDD 81 99840 9469. Daí, antes de tudo, Fred, eu agradeço o seu convite, certo? Agradeço, que é importante, eu acho que é um assunto importante. Quem estiver assistindo o vídeo, quem for portador de fobia, eu acho que talvez vai ajudar, esse vídeo vai ajudar para que a pessoa possa compreender e saber como buscar ajuda para tentar ter uma melhor qualidade de vida, certo? E sigam, né, as pessoas que me seguem, sigam também o meu amigo Fred, que ele está sempre aí produzindo vídeos, está sempre lutando, né, aí pela qualidade dos vídeos, pelo a boa aviação, né, o bom exercício da aviação, né, pelo bom motociclismo também e outras demandas. Né, e estou aqui à disposição de vocês, estou aqui à disposição do meu amigo, e qualquer coisa é só me seguir também lá no canal, como eu falei, ativa o sininho, se inscreve e nos comunicaremos. Eu também vou. Muito obrigado, Cláudio. Eu vou passar as suas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Já coloquei alguma coisa, vou colocar mais, vou adicionar o seu contato WhatsApp. E te agradeço bastante essa ajuda aí,
que foi de uma importância muito grande, porque falar em psicologia dentro de uma empresa aérea é um pouco difícil, poucas pessoas sabem, e é muito salutar, é muito bom saber disso, as pessoas, os leigos, né, saber que existe a presença de um profissional, seja em qualquer momento do empresarial, transporte de ônibus, de caminhão, navio, tudo que se move, como você foi falado aí, tudo que se move na via pública é trânsito, como pessoas e outros mais. Eu te agradeço muito aí pela sua participação, fico ligeiramente lisonjeado, agradecido demais, e futuramente, quem sabe, de repente voltamos aí a falar alguma coisa mais sobre psicologia, claro. Dentro de algum contexto, a gente pode procurar um contexto novo, dentro do motociclismo também, com a sua experiência também, né? Ajuda bastante a entender melhor, né? Verdade. É Tá verdade. joia, Cláudio? Eu te agradeço bastante pela sua participação. Oi? Estamos à disposição. Tá ok, Cláudio. Muito obrigado aí. Vou fazer um encerramento com o pessoal aqui e a gente vai se falando. Até uma próxima vez, né? Grande abraço. Quem tiver perguntas e quiser deixar na descrição do vídeo aqui, dependendo do nível da quantidade de perguntas, a gente pode fazer uma nova live só para responder, né? Perfeito. Tá combinado. Tá ok. Muito obrigado, Cláudio. Ótimo, valeu. Bom, pessoal, esse aí foi o nosso amigo Cláudio, que é psicólogo do trânsito, e eu agradeço a todos aí pela participação, visualização. Quem não pôde estar presente vai ver o vídeo depois, ele passou todo o contato aí. Quem tem um pouco mais de acesso ao psicólogo de trânsito, eu agradeço e fica à disposição aí, tá joia? Até a próxima aí. Eu pedi que sigam o canal, que dá um joinha aí, deixar algum comentário, alguma pergunta, a gente vai responder todas. Tá joia? Agradeço a todos aí, uma boa noite.